Taubaté, que bom ter você aqui conectado na nossa programação. Você confere comigo a partir de agora os destaques da edição de hoje do Mix da TV. Hoje tem o quadro Voltando ao Papo. Vamos rever as entrevistas e pautas mais marcantes que fizeram história aqui no Mix da TV. E ainda tem os melhores shorts, que são os recortes da nossa programação. Hoje é segunda-feira, 7 de julho de 2025. O Mix da TV está começando agora. Começando mais uma semana e começando mais um Mix da TV aqui na programação da TV Câmara Taubaté. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso programa e muito obrigado pelo carinho da sua audiência. E hoje no nosso quadro Voltando ao Papo, vamos rever uma entrevista interessante que marcou o nosso Mix. Vamos rever? Solta o play! Hoje, 10 de outubro, é o Dia Mundial da Saúde Mental e nós, aqui do Mix da TV, vamos fazer um bate-papo para a gente entender melhor a saúde mental, que é a nossa capacidade de lidar com as exigências da vida, harmonizando seus desejos, emoções, ideias, capacidades e ambições. É estar bem consigo mesmo e também com os outros. E quem está aqui nos nossos estúdios para conversar sobre esse tema tão importante é o professor Dr. Marcelo Fonseca. Professor, muito obrigado pela presença e seja bem-vindo mais uma vez à TV Câmara Taubaté. Olá, tudo jóia? Muito prazer, pessoal. Hoje é o Dia Mundial da Saúde Mental, né? Então, como que a gente pode conceituar este tema para o nosso telespectador, para ele entender o que é saúde mental? Interessante a gente pensar que a saúde mental está associada à forma como a gente lida com situações cotidianas, como a gente faz a organização e o manejo das nossas emoções, como a gente lida com problemas, como a gente resolve questões do dia a dia. Então, se a gente parar para pensar, a saúde mental está associada à estabilidade de comportamento das nossas emoções e das nossas relações com as outras pessoas. Então, a gente pode colocar numa linha assim que saúde mental é um equilíbrio, certo? Quando a gente foge desse equilíbrio, o que a gente considera um transtorno de saúde mental? Exatamente. Se a gente trabalha com essa ideia, né, de que a saúde mental ela é expressa por um equilíbrio, aquilo que seria o seu oposto está associado a um desequilíbrio de ordem emocional. Então, nesse balanço das emoções, nesse manejo das emoções, um desequilíbrio na nossa capacidade de lidar com o outro, de lidar com resolução de problemas, de lidar com questões do nosso dia a dia e questões da vida de forma geral. Então, a gente pensa que, assim, seria uma instabilidade na gestão dessas funções de comportamento e de relação com o outro e de manejo emocional e como isso, de alguma maneira, acaba desembocando na criação de sofrimento, né? Professor, ao longo de tantos anos, né, e tendo encontrado tantos pacientes, feito vários diagnósticos, quais são os sintomas mais comuns assim, do dia a dia que o senhor percebe que podem desencadear futuramente um problema relacionado à saúde mental? A gente acaba percebendo que a maioria das pessoas ainda negligencia bastante sintomas de ansiedade. Até se a gente olhar do ponto de vista epidemiológico mesmo, os transtornos de ansiedade estão entre aqueles, pelo menos os dois mais frequentes na população, principalmente na população brasileira, que está listada aí como os 10 países do mundo com mais pacientes com transtorno de ansiedade. Mas os sintomas de ansiedade, normalmente, mesmo antes de caracterizarem um transtorno, eles são preditores de problemas de saúde mental, né? Então, o paciente, o indivíduo, ele passar a ter mais angústia, desconforto, alterações fisiológicas, então taquicardia, insônia, mudança de alimentação, isso podendo ser em resposta a um evento ambiental, então, por exemplo, a perda de um emprego, a morte de uma pessoa querida, ou, por exemplo, sem necessariamente ter um gatilho ambiental. Pacientes que vão começar a apresentar esses sintomas, esses desconfortos, inicialmente sem um gatilho imediato. Professor, quando a gente fala desses sintomas, né, que são os primeiros indícios de que algo não está legal com a nossa saúde e o paciente procura ajuda, existe uma dúvida, né, sobre procura um psicólogo, procura um psiquiatra. Como é que a gente faz essa diferenciação na prática? É muito interessante porque, assim, por mais que exista, sim, uma diferenciação, enquanto a gente vai ver o psicólogo trabalhando com a ferramenta da psicoterapia, que é uma ferramenta não medicamentosa e que tem uma leitura até do ser humano que é um pouco diferente, e a gente vê a psiquiatria mais voltada para essa intervenção química nos transtornos mentais,
o que não só a literatura descreve hoje em dia, mas o que, assim, a gente já constrói até como uma noção, uma nova noção, uma noção mais atualizada de saúde mental, que o trabalho de ambos se complementa, tá? Então, por mais que as pessoas ainda façam essa diferenciação de quando buscar o psiquiatra, quando buscar o psicólogo, mas o que os estudos mostram? Todo tratamento em saúde mental tem melhor resultado com as duas abordagens combinadas. É lógico que quando a gente fala da intervenção medicamentosa, ela vai estar principalmente associada à diminuição de sintomatologia fisiológica. Então, você vê, por exemplo, pacientes esquizofrênicos, pacientes que vão ter alucinações, ou pacientes mesmo que têm neuroses, né? Então, transtornos depressivos, transtornos ansiosos, mas que vão apresentar uma repercussão mais grave. Então, a gente pode pensar numa lógica de que, assim, o tratamento psiquiátrico, o tratamento medicamentoso, ele vai entrar principalmente quando a gente tiver desconforto, sofrimento e sintomatologia suficiente para impactar a vida do sujeito de uma maneira mais efetiva, tá? Então, vamos pensar, o indivíduo ele passa a ter mais dificuldade para o trabalho, ele passa a ter mais dificuldade nas interações com as outras pessoas, ele passa a ter um sofrimento acentuado, ele passa a ter alteração de funcionamento fisiológico mesmo mais pronunciado. Para esses casos, o medicamento ele é necessário para que a gente estabilize o paciente. Mas vamos pensar no tratamento a longo prazo. O tratamento a longo prazo, ele não existe sem psicoterapia. Por isso que algumas pessoas, às vezes, vão passar uma vida toda tomando medicamentos e de certa forma, sem perceber que isso ocorre, em parte, em muitos casos, por não ter feito o tratamento combinado. Nesta quinta-feira, né, dia 10 de outubro de 2024, nós estamos comemorando, celebrando o Dia Mundial da Saúde Mental, fazendo esses alertas e prevenções aqui com o professor Dr. Marcelo Fonseca. E agora, professor, eu vou entrar dentro da área da terapia, né? Para quem ainda não fez uma sessão de terapia, nunca passou em algum tipo de aconselhamento psicológico, como que é esse primeiro momento, para quem é um marinheiro de primeira viagem, né? Como é que funciona a terapia, assim, de uma forma mais prática? É legal a gente pensar que a terapia, ela pode ter várias funções, tá? Então, a partir do momento em que você já desenvolveu uma sintomatologia, então vamos pegar o exemplo do paciente que já tem sintomas de ansiedade. A psicoterapia, ela vai ter essa função curativa, ela vai ter essa função de retirar esse sujeito dessa condição de sofrimento, dessa patologia e, associado a vários outros profissionais, fazer com que ele volte a ser descrito como um indivíduo saudável mentalmente. Mas a psicoterapia, ela também tem a função de fazer com que as pessoas possam se modelar, possam se modificar da maneira como elas querem. Então, vamos pensar uma analogia. Quando a gente constrói uma casa, a gente pode construir essa casa da nossa cabeça. Ou a gente pode chamar um engenheiro e alguém projetar essa casa. Por que para a nossa vida, para os nossos comportamentos, a gente também não usa um profissional para ajudar a gente a organizar essas coisas? O profissional de saúde mental, o profissional psicólogo, a terapia, ela também tem essa função. Organizar o pensamento, fazer com que o paciente entenda o porquê age de determinadas maneiras. Às vezes até quebrando um pouco essa mística, né, de que a gente, vamos ficar voltando ao passado e conhecer a sua infância. Não, às vezes a gente só precisa entender o porquê alguns comportamentos ocorrem para que a gente possa entender em que contexto eles se dão e para que a gente possa modificar. Então, assim, a psicoterapia, né, o acompanhamento com o psicólogo, ele existe tanto no momento da doença, mas também no momento da saúde. No momento da doença, para restabelecer a saúde mental. E no momento da saúde, para te dar capacidade e ferramenta suficiente para planejar uma vida saudável. Além desse acompanhamento psicológico, psiquiátrico, a gente acabou de sair agora do Setembro Amarelo, que é a questão de prevenção ao suicídio, valorização da vida. Professor, qual que é a importância de uma rede de apoio? Porque muitas vezes, né, quem está em sofrimento, às vezes desabafa com um amigo, com um conhecido, não procura um profissional, mas também pode ser complementar ter esta rede de apoio? Essencial. A maioria dos estudos hoje mostra que redes de apoio, que contato social tem efeito protetor com relação a quadros depressivos graves, com relação a transtornos de ansiedade, com relação a problemas de saúde mental diversos, tá? É lógico que muitas vezes essa rede de apoio, esse suporte social não vai ser suficiente, não vai ter ferramentas profissionais para ajudar. Acho que todo mundo aqui já deve ter, infelizmente, já deve ter passado pela situação de ter uma pessoa próxima tendo uma crise de pânico, ou tendo um transtorno de ansiedade, ou tendo depressão. E por mais que a gente possa ser contingente, por mais que a gente possa se preocupar e estar próximo,
muitas vezes a gente não tem indumentário suficiente profissional para lidar com aquilo. Então, a rede de apoio, ela é importante, ela é essencial, mas ela não substitui o acompanhamento profissional. Muitas vezes também quem está assistindo a gente pode olhar, porque a gente está falando de psicólogo, psiquiatra, e falar, mas é pago, o meu plano não cobre, eu não tenho um plano. Existe a possibilidade desse paciente ser atendido pelo SUS integralmente? Ele tem toda essa rede de acolhimento? Sim. Hoje o SUS, ele oferece todos os níveis de intervenção, tá? É lógico que algumas áreas mais específicas, que alguns níveis de intervenção mais específicos, eles serão menos disponíveis, tá? Mas se a gente parar para pensar em psicoterapia, atendimento psiquiátrico, o próprio acompanhamento psicoterápico, seja ele individual ou seja ele em grupo, você consegue, não só pelo SUS, como nas mais diversas clínicas e escolas, né? Taubaté é uma cidade muito favorecida nesse sentido. Pensa quantas clínicas e escolas de psicologia a gente tem, hospital universitário. Então, assim, a gente hoje consegue, sim, atendimento gratuito ou a preço simbólico, pagando R$20 a consulta, e atendimentos que são acompanhados por profissionais que são extremamente capacitados. Então, por mais que num primeiro momento a gente possa, às vezes, fazer essa ideia de, nossa, é um tratamento caro, pelo SUS e através das clínicas e escolas a gente consegue sim o tratamento. Professor Marcelo, quando a gente está falando de saúde mental, há 20, 30 anos, a gente não tinha uma nova camada que é essa questão da internet, das redes sociais, né? Ela pode ser um aliado, mas também pode ser um vilão quando a gente fala de saúde mental? Sim. Não quero parecer pessimista, mas o que a gente vê no consultório, e é lógico, né? Dentro do consultório a gente tem um recorte de pessoas que muitas vezes já adoeceram, né? Mas a gente vê que, infelizmente, hoje as redes sociais, elas são intensificadores, potencializadores de muitas vezes transtornos mentais ou dificuldades de relacionamento que já existiam, tá? É lógico que a gente pode fazer um uso muito legal disso. Eu tenho inúmeros pacientes que a gente conversa sobre, vamos manter contato com os amigos da época de escola, vamos tentar achar esse pessoal no Instagram, e as pessoas mantêm vínculos à distância, vínculos esses que talvez nunca existissem se não fossem as redes sociais. Isso é muito legal. Mas eu acredito que, assim, infelizmente, dentro do meu recorte do consultório, para cada indivíduo que consegue fazer um uso adequado das redes sociais, a gente tem outros 10 que vão ter pioras de sintomas pelo acesso à rede social. Às vezes eu tenho pais de pacientes, criança, que perguntam assim, seguindo essa leitura, o que a gente faz? A gente simplesmente faz com que as crianças não tenham acesso, que o adolescente não tenha acesso à rede social? Acho que talvez há 10 anos atrás isso fosse possível. Isso hoje não é mais possível, né? As redes sociais estão em todos os ambientes. Ele vai interagir com as pessoas da escola pelo celular, ele vai fazer tarefas da escola pelo celular. O adolescente hoje que não tem acesso a nenhuma rede social de forma alguma, ele vive um isolamento social. Isso, infelizmente, é fato. Agora, isso não quer dizer que a gente deva fazer com que eles tenham total liberdade de acesso. Esse acesso, infelizmente, ele vai ser necessário, mas ele tem que ser sempre mediado e educado. Antes de proibir alguém a usar determinada rede social, a gente tem que educar o sujeito a usá-la. Seria mesmo, fazendo uma analogia, ao invés de se eu tenho muito medo que o meu filho seja assaltado na rua, eu não tranco ele dentro de casa, né? Eu educo ele a que lugares ele pode ir, como ir, que tipo de situações ele deve se preservar e não trancar ele dentro do quarto. Doutor, para a gente finalizar a nossa conversa, para ter a nossa saúde mental em dia, o que eu devo fazer? O que eu devo priorizar? Acho que se a gente parar para pensar, talvez a dica de ouro, a dica básica seja sempre se perceba, se observe. É muito triste como a gente vê que às vezes no consultório algumas pessoas buscam psicoterapia ou buscam acompanhamento psiquiátrico e elas descrevem sintomas, desconfortos que estão lá por décadas. Então a pessoa ela já tem insônia há 10 anos, ela já tem sintomas de ansiedade, ela já tem crises de ansiedade há 5 anos. Isso mostra para a gente uma negligência sobre a saúde mental. Não só um desconhecimento daquilo que pode ser descrito como sintoma, mas uma falta de observação mesmo. Então, acho que talvez a dica de ouro seja essa. Se perceba mais, se entenda melhor. Entenda quais são os ambientes que te fazem bem e os que não fazem. Que tipo de pessoas fazem bem e que não fazem.
E quando algo não te fizer bem, tenta conseguir nomear isso. O que eu tô sentindo? Parece uma pergunta meio boba, né? Mas às vezes as pessoas não sabem a diferença entre raiva e ansiedade, entre tristeza e ansiedade. Frustração, né? Frustração. E a gente não tá falando só de criança, a gente tá falando de adulto. Pessoas da nossa idade que muitas vezes não sabem nomear o que elas estão sentindo. Então, assim, é muito difícil tratar, reparar ou melhorar algo que a gente não sabe sequer dar um nome, né? E às vezes a gente precisa olhar para si para conseguir até nomear essas coisas. Professor Dr. Marcelo Fonseca, obrigado pela disponibilidade, ter vindo até os nossos estúdios. Também ficamos à disposição e parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Abraço, pessoal. Muito legal poder levar conhecimento e informação a toda a nossa população. Se você quiser rever essas e outras entrevistas do Mix da TV, é só acessar a nossa playlist no canal youtube.com/TVC Taubaté. E mais uma vez agradecemos a sua companhia aqui conosco e a sua participação é muito importante. Você pode sugerir pautas para os nossos programas, enviando suas perguntas, fazendo elogios e críticas e nos acompanhando nas redes sociais. Quer saber como? Vamos aí para a nossa tela com todos os contatos para você participar aqui da programação da TV Câmara Taubaté. Através do nosso e-mail tvcâmaratte@gmail.com você manda sua crítica e sugestão. Também acompanhe a nossa programação ao vivo no facebook.com/TVC Taubaté e no youtube.com/TVC Taubaté. No nosso canal no YouTube, você consegue assistir ao vivo a nossa programação e tem playlist de todos os programas. Também pode mandar texto, áudio ou vídeo no nosso WhatsApp, e o DDD é o 12 e o número é 3625-9525. E o Legislativo também está presente em outras redes sociais, entre elas o Instagram e o TikTok. E o nosso perfil de conexão é através do @Câmara Taubaté. Portanto, você acompanhou aí no nosso telão todos os principais canais para você participar aqui da programação da TV Câmara Taubaté. E chegou a hora do nosso primeiro short, o Fora da Caixa você já sabe. É a nossa revista quinzenal de variedades aqui da TV, sempre com assunto para fazer você sair da sua zona de conforto. E separamos um trecho do nosso programa feito especialmente para você. Vamos ver? Solta o play! Monique, quais são os seus títulos mais importantes, os campeonatos e torneios que você já participou? Dentro da carreira do kickbox e do Muay Thai, eu fui campeã paulista, fui campeã brasileira e fui campeã internacional. Depois que eu consegui esses títulos na modalidade de luta em pé, foi onde eu migrei para o MMA. No cenário de MMA, por mais que eu tenha ganhado lutas internacionais em Kansas, em Denver, ainda não obtive o cinturão do MMA, mas é o meu foco principal. Eu obtive o cinturão da categoria peso átomo dentro do Invicta FC. Mas os meus principais títulos dentro da minha carreira foram nas lutas em pé, tanto kickbox quanto MMA, como esse cinturão que eu obtive em 2020, que foi um campeonato brasileiro de kickboxing. Você quer mostrar o cinturão pra câmera? Aqui. Esse foi o cinturão que a gente obteve no Rio de Janeiro, um campeonato que teve em 2020. Também participei de um sul-americano que aconteceu em Cascavel. Também saí com a vitória. Dentro da luta em pé, por enquanto, foi um dos meus maiores títulos. Tanto os nacionais quanto o internacional foi os meus maiores títulos. E atualmente eu estou buscando o cinturão mundial do peso átomo. Qual que é a sua projeção de lutas, as próximas, pelo menos até o final do ano? Dentro do MMA, eu estou indo para a minha 4ª luta dentro da organização do Invicta FC. Se eu obter essa vitória, a minha próxima luta, que seria a 5ª dentro da organização, chances de 99,9% de ser uma disputa de cinturão e numa 6ª podendo ser uma defesa, caso eu tenha o cinturão nessa 5ª luta. Se eu continuar na organização, a gente pode ter uma renovação de contrato, porém, se for de um interesse meu subir de categoria, eu posso tentar a minha entrada no UFC. Quem são as adversárias que você já sabe que vai enfrentar futuramente? Agora, em dezembro, eu vou lutar contra uma americana. Se eu passar dela, atualmente o cinturão da categoria peso átomo é de uma brasileira, chamada Lili Ferreira. Então, eu prefiro pensar uma luta de cada vez, mas se eu passar por ela, quem eu vou enfrentar para disputar o cinturão é uma brasileira, chamada Lili Ferreira. Passando essas 6 lutas iniciais aí que você tem com a Invicta, né? Isso. O que mais você projeta para sua carreira profissional? Eu penso assim, se eu conseguir fazer essas lutas e obter um bom resultado e me sentir forte, eu penso em subir para o UFC. Por quê? Essa categoria peso átomo, 48 quilos, não tem no UFC.
A próxima categoria e a menor categoria dentro da organização do UFC é 52 quilos. Então, se eu obter bons resultados, me permanecer forte, eu pretendo subir de categoria e ir para o peso palha, 52 quilos, para conseguir essa entrada dentro da organização do UFC, que é atualmente o maior evento de MMA do mundo. Hoje você está com 28 anos, né, Monique? Isso. Qual que é o seu prazo linear em questão de tempo? Assim, você projeta sua carreira em mais quantos anos? Qual que é a idade média de uma mulher no MMA? Atualmente, estou vendo pelas mulheres de agora, que estão na ativa, elas estão lutando até os seus 37 anos. Porém, a partir daí começa a disputar com umas mulheres mais novas, já não tem uma performance tão boa. Então, se eu não tiver lesões sérias que tenho que fazer parar com a carreira, eu pretendo lutar até os 35, 37 anos o MMA. Quais dicas você deixa para a nossa telespectadora que está assistindo a gente agora, que talvez ainda não iniciou em nenhum esporte, mas tem interesse por artes marciais ou defesa pessoal, ou Muay Thai, Jiu-Jitsu? Que dicas você deixa para começar e, quem sabe, futuramente, tá competindo contigo? Eu penso assim, se for uma mulher que às vezes tem um receio de treinar com homem, na nossa academia, por exemplo, tem turmas femininas. Não estou falando necessariamente na nossa academia, mas ela pode procurar algumas academias que tenham turmas femininas para ela se sentir à vontade. Mas em alguma outra modalidade, eu tive uma intimidade maior com o Muay Thai. A pessoa pode ter tanto com o Jiu-Jitsu, tanto com o boxe. Procurar alguma modalidade, seja ela envolvida com a luta. E porque, assim, a maioria das mulheres às vezes vai pra musculação e desiste por não ser algo dinâmico. E a luta a gente tem essa dinâmica de treino. Então eu aconselharia uma turma feminina de início para ela se sentir à vontade e depois ela se sentir mais confiante, ela ir para uma turma mista para ela se testar. A Monique preparou agora mais uma série de exercícios que é no saco de pancadas, não é isso, Monique? Isso. São os golpes que a gente já sabe, né? A gente faz com os nossos parceiros, porém no saco de pancada a gente consegue administrar força e mais precisão. Então a gente vai acompanhar então essa sequência de exercícios no saco de pancadas com a nossa campeã aqui, a Monique. A gente acompanhou então essa série de manobras no saco de pancadas com a Monique. Parabéns, viu, pela destreza, pelas habilidades. Obrigada pela oportunidade de falar um pouco do meu trabalho aqui. E agora eu tô com luvas aqui de treino, Monique. O que você tá programando na sequência pra gente fazer? Eu vou te ensinar alguns golpes básicos da luta em pé. E você me diz depois se eu sou uma boa professora, se deu tudo certo. Mas assim, é o básico caso alguém tenha o interesse de começar. E você vai ver que em poucos minutos a gente já consegue dar início para os nossos treinos. Então vamos lá, pensar fora e agir fora da caixa. Na sequência tem esse treino aqui com a Monique, que é um treino especial. Espero que você goste aqui no Fora da Caixa. E agora que você assistiu esse pequeno treino aqui com uma professora excelente, campeã brasileira, realmente, ó, pouco tempo a gente aprende, mas tem que ter uma professora dedicada, com bastante força de vontade para ensinar para quem quer aprender. Eu gosto muito assim de ensinar, porque dessa forma eu também consigo fixar os golpes na minha cabeça. E se você tiver interesse, futuramente a gente fazer uma aula mais completa de 1 hora, tá? As portas da academia estão abertas para você. Essa é a ideia aqui do Fora da Caixa, a gente aprende coisas novas e a gente sai da nossa zona de conforto. Tenho certeza que na primeira oportunidade que tiver, eu volto aqui para aprender mais contigo. Eu agradeço, obrigada pela oportunidade. E chegou a hora do nosso último short de hoje. O Conexão Popular entrevista personalidades e especialistas sobre assuntos variados do nosso cotidiano. E escolhemos mais um corte com um assunto especial aqui do programa. Vamos ver? Solta o play! Qual que é
a opinião de vocês com relação a isso? Qual é a importância de nós termos mulheres em cargos de chefia, de liderança? Quais são as principais diferenças entre uma mulher e um homem? Antigamente, né, as mulheres ficavam dentro de casa e os homens saíam para trabalhar, né? Então, como se diz, a voz era do homem. Hoje, atualmente, já é totalmente ao contrário. A mulher tem a voz, a mulher tem esse poder de compra, esse poder de decisão. E ter uma mulher num comando, numa gestão ou em algo relacional, ela é muito importante por conta dessa humanização, por ser mais decisiva. É isso que eu quero, é isso que eu vou fazer. Então, a mulher ela tem mais esse poder de decisão do que o lado masculino. Bom, agora nós vamos assistir mais um VT sobre um exemplo de um pioneirismo feminino. Por mais modernos que pareçam, os grandes computadores de bancos usam uma linguagem chamada COBOL, criada especialmente para fins comerciais. Sua inventora foi Grace Hopper, matemática americana que também cunhou o termo bug para descrever um problema no sistema de um computador devido a uma mariposa encontrada dentro do computador Mark I. Dávila, você falou do poder de compra e de decisão das mulheres e eu quero trazer alguns números aqui. Apesar da disparidade de renda entre as mulheres e o homem ainda estar entre 10%, mas 49% das mulheres são chefes das suas famílias. E 96% dessas mulheres são responsáveis pela decisão mesmo de compra dentro dos seus lares, o que faz com que essa disparidade fique ainda maior. Você acha que essa questão, essa disparidade salarial entre as mulheres, que também é um dos objetivos desse plano de metas do governo federal, seja relevante para a nossa sociedade? A mulher ela tem esse poder de compra, como você disse, dentro dos lares, e o que causa, né, porque muitas mulheres trabalham com o CLT e também são empreendedoras. Como é o seu caso. Como é o meu caso, exatamente. Justamente por conta disso, por conta dessa diferença salarial que uma mulher tem no mercado de trabalho. E isso, para nós mulheres, é extremamente, assim, perceptível essa diferença. Então, por isso é que a gente busca realmente uma renda extra. Por a gente ter esse poder de compra, por ter esse poder de decisão, o que a gente faz? Nos leva a empreender fora do mercado, sem ser, né, o CLT, e entrar nessa área do empreendedorismo. Outros objetivos desse relatório do governo federal é reforçar políticas de proteção e atenção às mulheres, buscando a equidade de direitos, autonomia financeira, isonomia salarial e redução da violência. Então, eu pergunto para vocês de que forma que a gente, como sociedade, pode contribuir para que tudo isso aconteça? Empregando mulheres, dando apoio, sendo inspiração também para elas? Nesses 3 casos que você colocou, né, nesses 3 exemplos, cabe muito para nós. Trazer a oportunidade, trazer a inspiração, porque dentro da área da tecnologia, por exemplo, eu como professora, dentro de uma escola, eu causo a inspiração para outras mulheres, para falar assim, nossa, eu posso, eu consigo. E eu acredito que seja o caso da Emily também, que é ver, conseguir trazer essa inspiração e falar assim, não, se ela conseguiu, eu consigo também. Eu posso chegar lá. Então, precisamos sim de mais oportunidades no mercado, precisamos trazer mulheres para nos inspirar, como é o caso, né, dos vídeos que foram passados, né, que trazem realmente essa inspiração para as mulheres. E para você, Emily, de que forma que a sua história pode inspirar outras mulheres? Eu espero que outras mulheres que também têm um sonho de pilotar uma aeronave possam ver que é possível, que possam se dedicar a estudar para passar no concurso da preparatória e que possam se preparar para ter a oportunidade de fazer o curso de piloto de aeronaves também e verem que é possível. Isso que ela falou é realmente importante, se ver representada, né? Ter essa inspiração de ver que é possível.
Os programas Fora da Caixa e Conexão Popular estão disponíveis na íntegra no nosso canal youtube.com/TVC Taubaté. Basta acessar a playlist de cada programa. E agora a gente acompanha mais uma entrevista aqui do Mix da TV com um assunto interessante. Tá no ar o nosso quadro Voltando ao Papo. Uma data tradicional no comércio do nosso país, este ano a gente comemora na próxima sexta-feira, dia 29. Quando a gente fala de compras online, além do preço e da possibilidade de parcelar no cartão de crédito, a gente tem o frete que é grátis e isso é um grande atrativo. E muitos consumidores fazem uma verdadeira maratona para comparar preços, principalmente de eletroeletrônicos e produtos importados e, por que não, preparar aquele presente de final de ano. Para falar mais sobre este assunto, nós conversamos agora com a doutora Tainá Almeida, que é advogada consumerista. Doutora, obrigado pela presença. Seja bem-vinda ao Mix da TV para a gente falar de um tema tão importante. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui para falar de um tema tão importante nessa época do ano como é a Black Friday. Vamos começar falando de planejamento. Hoje é quarta-feira, 27 de novembro, o dia mesmo é dia 29, mas já tem muitas lojas em ofertas e promoções. Ainda dá tempo da gente fazer um planejamento e pesquisar preços? Dá tempo sim. O ideal ainda seria, com algumas semanas de antecedência, o consumidor vir acompanhando esse preço para não cair no que a gente chama da maquiagem de preços, falsos descontos. Mas existem ferramentas como sites como o Buscapé e Zoom que ainda possibilitam essa comparação para o consumidor se organizar para Black Friday. Quais são as dicas para pesquisa? A gente tem que olhar só o preço, tem que olhar condições de pagamento, tem que olhar a idoneidade da loja, por exemplo? Sim, é muito importante, principalmente nas compras online, né, pesquisar a reputação dessa loja antes de efetuar essa compra. Então a gente tem ferramentas como o Reclame Aqui, o Consumidor.gov. É comum nessa época do ano, nesses dias mesmo que antecedem a Black Friday, que criam-se muitas lojas virtuais, sites falsos. Temporários, né? Sim, justamente para vender em massa na Black. Por exemplo, celulares de R$2, R$3.000, eles anunciam por R$800, R$900. Então o consumidor ele precisa ter uma certa atenção nesses pontos, além de verificar se o site tem aquele cadeado ao lado da URL que indica uma conexão segura, se a empresa ela possui saque, se ela possui um endereço físico, caso ocorra algum problema nessa compra, que o consumidor tenha que ir atrás dessa empresa. Então, são pontos importantes que o consumidor precisa prestar atenção. Outra questão também, doutora, se o site é .com.br, também dá uma certa segurança? Sim, o .br ele indica a nacionalidade, né? Significa que esse site ele é nacional. Quando ele não tem o .br, provavelmente esse site ele pode ser internacional. E aí, a lei que vai ser aplicada vai ser a lei do país de origem da empresa. Então, o consumidor ele não consegue aplicar aí o Código de Defesa do Consumidor brasileiro, vai ser aquela lei, a não ser que exista aí uma plataforma, um intermediário no Brasil. Nesse caso, ele consegue, em eventual demanda judicial, entrar contra esse intermediário. A doutora falou sobre os sites de busca para você comparar preço e eu tenho algumas dicas aqui para você. Alguns sites bem conhecidos, o Bom de Faro, Buscapé. Outro site também que ajuda você a pesquisar e comparar preços é o Google Shopping, além do site Jacotei e o Zoom. Essas informações que eu te passei agora são do portal G1. Agora a gente continua conversando aqui com a doutora para falar de um outro ponto. A gente falou da pesquisa, da consulta de preços. No caso, se eventualmente eu me sentir lesado pela compra ou quiser fazer uma reclamação, se eu tiver um print dessa tela, guardar esse arquivo da pesquisa, isso é válido como uma prova? Ajuda na argumentação? Sim, o consumidor ele precisa guardar aí o máximo de informação que ele conseguir daquela compra. Então, capturas de tela do anúncio com informação do preço, o nome do produto, é importante constar também nessa captura a data da compra, né, assim como o horário, prints de conversa com o vendedor, e-mails de confirmação, comprovantes de pagamento. Então, tudo isso vai ajudar esse consumidor, caso aí ele tenha que entrar com uma reclamação no PROCON ou mesmo demandar judicialmente contra essa empresa. Não é muito o nosso hábito, né? A gente geralmente compra por impulso, às vezes pesquisa uma empresa porque alguém recomendou, porque um amigo indicou. A gente não tem muito esse hábito de printar tela, de salvar promoção. Mas caso, por exemplo, a gente perceba que antes da Black estava um preço e na Black estava outro que não tem desconto. Na verdade, é só uma maquiagem dos preços. Dá para entrar judicialmente também contra essa empresa? Sim, essa conduta ela caracteriza um crime, na verdade, de publicidade enganosa contra o consumidor.
esse consumidor ele pode tanto acionar a empresa diretamente para tentar resolver diretamente ali com ela, para tentar obter esse desconto que foi ofertado a ele. Não sendo resolvido, ele pode abrir sim uma reclamação diretamente no PROCON, que atua ali como intermediário entre esse fornecedor e esse consumidor final. E não sendo resolvida essa situação de forma extrajudicial, ele pode sim entrar com uma ação contra essa empresa, pleiteando aí uma indenização por danos morais e materiais. Doutora, cada vez mais cresce o número de compras online, né? Comprar numa loja física ainda dá mais segurança nessa relação de compra ou tanto faz? Comprando online você também tem garantido alguns cuidados? Comprar na loja física ainda é mais seguro que a compra online. A gente tem ali um local físico onde esse consumidor, caso ocorra algum problema na compra, ele pode se deslocar até lá para resolver essa questão. Na compra online a gente ainda tem muito esses sites falsos, então pouco tempo depois dessa compra, esse site sai fora do ar. Para efetuar esse rastreio é mais complicado. Nas lojas físicas, o que a gente tem muito ainda é aquela venda casada. Então, a venda casada é quando o consumidor, para ele comprar um determinado produto ou serviço, ele precisa adquirir outro. Então, por exemplo, para comprar um celular, ele tem que levar o seguro junto. Então, nas lojas físicas, o que a gente presencia muito é isso, mas a questão de segurança ela é ainda maior do que na compra online. Nós estamos conversando com a advogada consumerista Tainá Almeida, nesta quarta-feira, 27 de novembro, fazendo estes alertas para esta semana de grandes promoções. Afinal de contas, na sexta-feira, dia 29 de novembro, a gente tem a chamada Black Friday, que se espalha pelo mundo e agora está bem popular aqui no nosso país. Então a gente está trazendo dicas para você, falando sobre planejamento, sobre pesquisa, e agora a gente vai falar de armadilhas para o consumidor. Doutora, a gente percebe, por exemplo, que quando você parcela, né, a gente às vezes não percebe que tem aquela taxa de juros. Existe um limite para se cobrar juros, né, nesse parcelamento? Existe um juros que é abusivo, alguma coisa que pode ser cometida como um crime pela empresa? Sim, tanto os juros como essa questão de seguro que é embutido nesse contrato. Por isso que o consumidor, antes de finalizar essa compra, eu sei que na hora da correria ali, às vezes o consumidor ele não tem tempo de ler esse contrato, porque são várias páginas. Vê a parcela pequena. Exato. E acaba sendo seduzido, né? Mas não percebe o montante também, né? Sim, a empresa ela precisa fornecer de forma clara para aquele consumidor qual que é a porcentagem de juros que ela está cobrando, o valor da parcela, a quantidade de parcelas e o valor final. Porque às vezes o consumidor ele vê ali o valor dessa parcela, mas ele não faz a conta do número de parcelas que ele vai precisar quitar e o valor final, que às vezes é mais que o dobro do que ele pagaria numa compra à vista. Então, mesmo assinando esses tipos de contrato, é possível questioná-los judicialmente aí por um juros abusivo. É o que a gente chama de contrato de adesão, que o consumidor ele não tem a possibilidade de modificar alguma cláusula ali na hora. Mas isso não significa que ele não possa questionar, quebrar esse contrato depois. Quando a gente fala de uma compra segura e tranquila, quais são as características dessa compra, dessa relação entre quem está comprando, entre quem está vendendo? Quais são as dicas para dizer, ó, tá tudo certo, esse é o caminho? Quais são os indícios de que isso está dando certo? É muito importante ter nas informações desse anúncio, né, informações claras e precisas ao consumidor de uma publicidade transparente, né? Então, qualquer tipo de cláusula ali que seja legível ao consumidor, destacar a questão de valor de parcela, de juros, tudo isso precisa ser grifado ao consumidor para que ele leia mesmo, né? Para chamar a atenção deles para esses pontos que são importantes. Então, acredito que o principal ponto seja essa relação de consumo transparente com o consumidor para garantir essa compra segura. No caso das compras online, existe a questão do arrependimento, né? Ou seja, você tem um prazo para se arrepender e você pode devolver o produto de forma tranquila também. Sim, é importante frisar que essa questão do direito de arrependimento, ela se aplica apenas a compras realizadas fora do estabelecimento comercial, que são aquelas compras de forma online, por telefone, tá? Nessas compras, o consumidor ele tem o direito de se arrepender dessa compra 7 dias a contar do recebimento desse produto, sem precisar justificar o motivo, situação onde ele vai ter aí reembolsado o valor que ele pagou. Já nas lojas físicas, não existe esse direito de arrependimento. O que existe aí é uma política de troca e devolução que é a critério da própria empresa. Então, é importante verificar, antes de efetivar essa compra, qual é a política dessa empresa. As formas de pagamento que uma empresa impõe ao seu cliente
também podem ser de acordo com a sua política? Por exemplo, só aceito dinheiro, só aceito cartão ou só aceito Pix. Também são válidas essas formas? São válidas desde que previamente comunicadas e sinalizadas ao consumidor. Porque às vezes o consumidor já está ali para finalizar essa compra e toma uma surpresa no caixa, tá? Não pode ser assim. Doutora, produtos de mostruário. Então a gente tem muitos casos que você tem a última peça na loja, produtos que vieram de assistência técnica, última unidade. Às vezes o vendedor quer empurrar esse produto para o cliente e fala, olha, se comprar não pode trocar, não pode reclamar. Existe essa lei, esse item na legislação, ou mesmo comprando uma última peça, algo de mostruário, eu também tenho esse direito de trocar e de reclamar? Mesmo assim, o consumidor ele tem direito de trocar, né, caso essa peça apresente algum defeito, a não ser que, por exemplo, o consumidor ele vai comprar um sofá. Esse sofá ele tem um rasgo. Por conta desse rasgo, ele tem um desconto, ele está mais barato. O consumidor está comprando sabendo desse defeito do produto. Então, desse defeito em específico, ele não pode reclamar depois. Agora, eventualmente, surgiram outros defeitos naquela peça, aí sim pode acionar a garantia legal. A gente está falando de consumismo, está falando de comprar, mas agora a gente vai entrar na parte do impulso e do controle. É importante esse consumidor saber se controlar e também perceber se tem esse impulso de compras, principalmente nesse período agora de final de ano, que tem 13º chegando? Sim, é importante ter um planejamento, né? Definir aí os itens que vão ser comprados, definir um orçamento final, tá? E, se possível, antes de efetuar a compra, esperar algumas horas para ter certeza que aquele produto é realmente necessário para não entrar aí em uma dívida que não vai ser bacana para o consumidor. A gente está falando dessas relações entre cliente e consumidor, né? E o cliente e a loja, o lojista, o vendedor, doutora. E muitos casos passam pelo PROCON e vão parar na sua alçada, por exemplo, né? Quais são as reclamações mais comuns dos clientes que a senhora costuma atender? Mais comuns são, dessa época do ano, principalmente, são produtos que não são entregues. Então, às vezes, tem um prazo de 30 dias, passaram-se 90 dias e o cliente ainda não recebeu esse produto. Ou mesmo a questão da maquiagem de preços. Às vezes, o consumidor ele compra um produto que foi anunciado com desconto de 50%, um mês depois, esse produto ainda está no mesmo preço, né? Então, são as demandas que mais aparecem para a gente e que aumentam muito nessa época do ano, porque aumenta as vendas e, consequentemente, a relação entre fornecedor e consumidor acaba tendo ali alguns atritos. Em que momento eu devo acionar a justiça, procurar um advogado? Para qualquer reclamação, para qualquer dúvida, ou tem um limite, assim, um muro? Até aqui você vai, como pessoa física, a partir de agora você aciona a justiça? Não é necessário procurar outros meios antes de acionar a justiça. A gente orienta, sim, a primeiro tentar resolver diretamente com o fornecedor, até por ser uma forma mais rápida para o consumidor, ou acionar o PROCON da cidade para tentar ali uma intermediação, porque esses meios, eles costumam ser mais rápidos que a nossa justiça, tá? Não sendo resolvido, é possível sim acionar diretamente a justiça, mas não existe essa obrigação de seguir esses trâmites até lá. Se o consumidor ele preferir entrar direto com uma ação, ele pode. Doutor, então deixa uma mensagem final, principalmente agora na Black, mas depois a gente tem Natal, tem Ano Novo, começo de ano, material escolar. Quais são as dicas aí para os nossos telespectadores que são consumidores também? Tá, é importante sempre verificar a confiabilidade da loja antes de efetivar essa compra, tá? Pesquise com antecedência, evite comprar por impulso e tenha sempre aí um planejamento, um orçamento final para não entrar em nenhuma dívida desnecessária. Doutora Tainá Almeida, muito obrigado pelas dicas, pelas informações. Com certeza ajudou os nossos telespectadores. Até uma próxima oportunidade e desejo sucesso na sua trajetória. Obrigada, eu que agradeço pelo convite. A entrevista completa está disponível no nosso canal youtube.com/TVC Taubaté. O Mix da TV desta segunda-feira fica por aqui. A gente volta a se encontrar na quarta-feira. Continue conectado com a nossa programação. Obrigado pela sua companhia e até lá.